Oi pessoal, eu sou Ricardo Rodrigues, ator e estudante de cinema aqui da Estácio, e hoje eu tô aqui com uma presença incrível pra gente estrear o primeiro episódio do Maracanã Cast. Um ex-aluno nosso, também um diretor e autor de grande renome, tem pouco sucesso, tipo, sei lá, o Malandro Errado Que Deu Certo, Tudo por um Popstar 2 e alguns futuros projetos incríveis. Estamos aqui com Marco Antônio de Carvalho. Obrigado pelo diretor de renome, de sucesso. O cara é bom, a gente tem que falar, né? E como que você começou essa jornada no audiovisual para se tornar o que hoje você é, um diretor de renome de sucesso? Bom, quando eu era aluno aqui da Estácio, né, um professor me chamou para ser assistente de direção dele no programa do GNT. E aí, quando eu cheguei nesse programa, né, eram 23 episódios, se eu não me engano, e aí eu fui ali aprendendo, trabalhando como assistente de direção, aprendendo muito na prática. Eu ainda estava no meu primeiro semestre aqui na faculdade. E aí ele, nos 4 últimos episódios, ele me chamou num canto e falou: Marco, olha só, eu fui chamado para dirigir um outro programa, vai cair nas mesmas datas de filmagem do que a gente está filmando agora no GNT, e eu não vou conseguir gravar. Você pode dirigir? E eu, putz, merda, falei, posso. Você consegue? Eu falei, consigo, vamos embora que eu sei. Mas tem certeza, cara, olha lá, vai me complicar, eu posso contratar um diretor? Eu falei, não, eu posso fazer. Aí ele falou, então tá bom, tá na sua mão. Aí eu falei, tu não vai nem me acompanhar? Ele falou, não vou te acompanhar. Eu falei, tá bom. Aí chegaram as filmagens, dirigi, né, esses 4 episódios. Era o programa chamado Perfumes da Vida com a Bel Wilker. E aí o programa foi para edição. Quando chegou na edição, o dono da produtora chegou e falou, me chamou e falou, vem cá, esses 4 episódios estão meio diferentes. O que aconteceu aqui? Eu falei, bom, não vou mentir para ele, né? Eu falei, ó, foi eu que dirigi, o diretor não pôde fazer esses episódios, eu que fiz. E é isso. Desculpa aí qualquer coisa. Ele, não, tá bom. Dia seguinte, ele me chamou para conversar e fez um contrato comigo, onde eu fiquei contratado da produtora durante mais de 10 anos. E tudo que entrava na produtora, eu dirigia. Então, eu virei diretor da casa. Então, eu comecei num programa de TV com 4 episódios e aí comecei a dirigir programas para o Multishow, GNT, Sport TV, Globo, Futura, comerciais para diversas marcas, desde Petrobras, Coca-Cola, Hering, Mr. Músculo, enfim. E assim cheguei nessa carreira no audiovisual. Mas, não, antes disso, antes mesmo da questão de você estudar aqui, o seu primeiro contato com o cinema, assim, foi criancinha vendo cinema, pô, quero fazer isso, ou foi uma jornada mais conturbada de, cara, não sei o que fazer, pai, caiu? Cara, na verdade foi... Eu fazia análise, né? Acho que todo mundo devia fazer, porque faz muito bem para a saúde, é muito bom. Eu fazia análise e aí eu lembro que durante minha análise a minha psicóloga falou, escreva seus sonhos. Né? Toda vez que você tiver um sonho, você lembrar, escreva sobre eles, escreva o que você sonhou. E eu passava a escrever meus sonhos. E aí dava para ela ler. Né? Na verdade, eu lia junto ali com ela. E aí foi um dia que ela chegou e falou para mim assim, eu fazia na época relações internacionais. E aí ela chegou e falou assim para mim, você já pensou em escrever roteiro ou trabalhar com alguma coisa assim, cinema, audiovisual? Porque quando você lê as coisas que você escreveu, para mim é igual um bom livro. Eu consigo visualizar tudo que você está me falando. Eu falei, tá aí, vou tentar audiovisual. Quantos anos isso? Eu tinha 17 anos, por aí. Eu falei, tá aí, vou tentar fazer audiovisual. 17, 18. Aí eu falei, onde é que tem roteiro? O roteiro tem faculdade de roteiro? Eu não sabia muito bem, né, na época. E aí eu fui ver, tem faculdade de cinema. Eu falei, eu adoro ver filme, eu tô sempre no cinema. E aí eu entrei no audiovisual. Caraca, então foi análise. Foi. Faça uma análise, faz bem. E aí você embarcou nessa jornada e teve esse seu primeiro contato no audiovisual também com publicidade, né? Isso. E existem outros exemplos de diretores, de cineastas que começaram nisso. Fernando Meirelles, o Ridley Scott. Qual que você acha que é a diferença que essa experiência na publicidade te possibilitou dentro desse meio? Você acha que trouxe alguma experiência, alguma noção dentro do audiovisual imprescindível para sua carreira? A publicidade você tem que... Me trouxe pelo seguinte, a publicidade você tem que pegar aquele produto, né, e seguir todo aquele trabalho daquela marca, fazer como aquela marca já trabalha há anos, algumas há centenas de anos, né? Então manter aquela mesma identidade e fazer aquilo se conectar com o público, né? Você está vendendo um produto. Então
quando eu fui fazer publicidade, né, esses comerciais, eu entendi como vender aquilo para um público-alvo, né? O que não é diferente, por exemplo, do cinema. Porque quando você faz um filme, uma comédia romântica, você tem que fazer aquele filme, aquela história, se conectar com aquelas pessoas de alguma forma, né? Um drama, um terror, um suspense. Então, acho que a publicidade abriu meu caminho, meu olhar para esse sentido. A você entender, a desenvolver algo para um público-alvo específico. Uhum. Essa questão desse lugar, de alguma forma comercial, que a gente consegue ver bem presente nos seus filmes de uma forma totalmente orgânica. Porque dá para enxergar, por exemplo, vendo Malandro, que você colabora essa questão do comercial para um público específico, mas ao mesmo tempo tem uma jornada criativa atrás disso, que a gente vê a presença de fato, um artista por trás. O que você falaria para um jovem, por exemplo, que está começando aí? Tem alguma dica que você daria para conseguir fazer esse meio nessa linha tênue entre o criativo, o comercial e trabalhar em cima disso? Quando você vai dirigir, por exemplo, eu como diretor, quando eu vou dirigir um produto, né, esse produto não é do diretor, é uma arte colaborativa. Cinema é uma arte colaborativa. Então você tem do diretor, você tem do roteirista, você tem direção de arte, figurino, fotografia, você tem editores, efeitos, som, trilha, você tem o produtor, você tem o distribuidor, você tem muitas etapas até chegar ao público-alvo, né? Então, quando eu faço um filme, eu sou contratado, né? Esse filme, diferente daqueles filmes que são do diretor, a grande maioria, o filme é do produtor. Então, você tem que atender aquela demanda, né? Então, a dica que eu dou é: não pense e não seja individualista. Porque um filme, como eu falei, é uma arte colaborativa. Você precisa estar muito bem amarrado com todos os setores e entender bem onde você está, o seu papel naquele momento de trazer a sua ideia, o que você imaginou sobre aquele papel, sobre aquele roteiro, trazer aquele visual e conseguir se expressar e fazer todo mundo abraçar essa mesma ideia. Então, assim, não seja individualista, sabe? Escute os outros, né? Entenda a sua posição, saiba se posicionar e saiba se organizar. Acho que esse é o principal. Perfeito. Isso é algo que você aprendeu na prática, porque você teve essa carreira como assistente de direção em programas de TV, né? Perfume da Vida, o Prêmio Multishow, etc. E também você teve sua jornada como ator, né? Também queria conversar um pouquinho sobre isso e entender se isso que você já tem dentro do seu trabalho, de entender essa arte coletiva, se isso já veio de você de trás, já lá do Marco, 17 anos, ou a partir das experiências você foi aprendendo, e o que você conseguiu trazer para o seu trabalho como ator, como assistente de direção, o que você acha que agrega? Eu acho que assim, como ator, você está fazendo uma peça, você está fazendo uma novela, você está fazendo um filme, você tem a troca com os outros atores. Então, por si só, já é uma coisa dessa arte colaborativa, como eu falei, né? Quando eu comecei minha carreira, que foi como assistente de direção, o assistente de direção ele tem que pegar e juntar todos os setores do audiovisual. Ele é uma pessoa... Eu digo que o assistente de direção, às vezes, ele sabe mais do que o diretor daquele filme. Por quê? Ele é obrigado a saber sobre todos os R's de figurino, sobre todos os cenários, sobre todas as locações, sobre todo o elenco, figurantes, carros de cena, armas de cena. Ele tem que saber de muito mais elementos e coordenar aquilo ali entre todas as equipes do que o diretor. Então, eu acho que isso me ajudou a construir quem eu sou hoje como diretor. Eu ter sido, por exemplo, ter feito teatro, ter me formado como ator, eu acho que isso, por exemplo, foi uma escola muito grande para mim e me ajudou na minha direção. Porque eu sei lidar com o ator, eu sei como conduzir um ator, eu sei o que o ator precisa e eu sei o que ele pode contribuir para aquela cena ou para aquela história. Então, eu hoje como diretor e ter passado por esse outro lado, eu sei exatamente até onde, como eu posso chegar no ator e trabalhar nele para aquela cena, ou aquele filme, aquele trabalho específico. Perfeito. E porque a gente, eu como ator também, né? Eu entendo que a jornada da atuação, na minha visão, na vertente que eu sigo, é muito relacionado ao psicológico.
e você falou sobre o seu passado, não sei se ainda você tem esse contato com análise, eu sempre faço, mas a gente aprende muito relacionado ao psicológico. Como que é para você ter esse passado, ter esses conhecimentos e como isso influencia no seu trabalho agora como autor? Para a concepção dos personagens, criação desses personagens. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo psicológico atrás de um roteiro. Quando você faz teatro, né, você estuda ali Stanislavski, você estuda, né, tantas vertentes ali, você entende que muito aqueles personagens, eles têm um início, meio e fim. Mas o que é importante para o ator, né, na construção daquele personagem, é entender o que não está escrito. Aquele personagem, ele veio de um lugar frio, ele veio de um lugar quente, ele veio de um lugar de uma família. Isso não está escrito no papel, né? Então isso é uma criação que ele tem que fazer ali sozinho, pensar sobre a vida daquele personagem para ajudar a ele moldar quem ele vai ser em cena, né? Então, qual foi a sua pergunta? Não, era relacionado ao seu trabalho como autor, na criação desses personagens, né? Então, quando eu vou escrever um roteiro, por exemplo, né, eu desenvolvi alguns roteiros recentemente, eu tento trazer o máximo de informações possíveis, exatamente por eu ter passado por essa minha vida, né, ter vivido essa carreira de ator. Eu tento trazer o máximo de informação possível quanto ao sentimento, quanto quem é esse personagem para o meu roteiro. Não é uma coisa muito comum de se ver, tá? Tem roteiros que não tem tanta informação assim e o ator tem que trazer de si, do entendimento dele, ou através do produtor, preparador de elenco, ou através do diretor, né, uma ideia, qual é o caminho que esse personagem deve seguir. Mas eu, como autor, eu tento trazer o máximo de informação possível. Mas também eu deixo livre para o ator chegar, também entender e falar: Marco, mas eu também vi uma outra coisa. Interpretar, entendeu? De fato, né? Exato, porque isso, às vezes, ele consegue enxergar algo que eu não enxerguei. E, às vezes, isso pode ser muito bom para o personagem. Eu falo: pô, ótima ideia. Sabe? Vamos trazer isso. Isso acrescenta e deixa o filme cada vez mais rico, cada vez melhor. Quando você consegue trabalhar em conjunto, sabe? E eu volto a falar sobre essa arte colaborativa. Quando você traz não só a equipe técnica, mas você traz todo o elenco para colaborar aquele roteiro, o filme não é do diretor. O filme, por mais que a voz final seja do produtor, o dono do filme, ou do distribuidor, ou do streaming, mas o filme é de todos, sabe? Uma coisa que eu falo, eu escutei recentemente, né, uma amiga minha falando: não, porque o motorista que te levava lá no filme do Malandro, o Chico Bala. Bala. Não, o Chico Bala falou pra caramba o quanto te adora, que nunca teve um diretor em toda a vida dele de audiovisual que conversou com ele no carro. E eu fiquei assim, abismado com ouvir isso. Eu falei, e aí me elogiando como é o meu comportamento como diretor. E, sinceramente, eu achei um absurdo. Porque a gente não tem que receber elogios, porque a gente faz o mínimo, é ser educado, é você ouvir os outros. É como eu falei, é uma arte colaborativa. Sabe, o filme não é do diretor. Todos estão dando um pouco de si ali para aquela história. Se não tem um motorista, se o cara atrasa, o ator chega atrasado. O ator vai ter problema no set. Aquilo ali vai gerar um estresse. E aquilo ali vai ser uma cadeia que vai influenciar no resultado do final do filme. Se a equipe não trabalhar feliz, se a equipe não trabalhar com uma boa refeição, sendo respeitada, isso vai influenciar. Então o filme é do diretor? Não é. O filme é de todos. Perfeito. É desde a pessoa do catering, é desde o motorista, é desde o faxineiro, é todo mundo. É todo mundo, é desde o segurança. Entende? Até então, porque eu imagino o prazer que deve ser, ainda mais você dando esse espaço, melhor do que você ter a sua ideia e vê-la sendo concretizada, é você ter a sua ideia daqui a pouco. Uou, eu não esperava que, sei lá, a arte ia trabalhar assim. Caraca, olha como é que tá. Exato. Surpreendido, né? Eu chego para todo mundo e falo assim, ó. Eu imagino desse filme isso, assim assado, a câmera assim, a lente assim, não sei o quê. Mas eu sou totalmente aberto, tá? Não posso dizer pelos outros, mas eu sou totalmente aberto a ouvir. A pessoa chegar para mim, às vezes, por exemplo, teve a Mika, que eu adoro ela, que é câmera e tal, de cinema,
E ela chegou para mim e falou para mim, eu estava fazendo um plano numa cena do presídio, ela falou, Marco, eu posso dar uma sugestão? Eu falei, claro, por favor. Ela, não, que você desenhou esse plano assim, mas se você fizesse assim... E eu falei, porra, muito bom. E fiz o que ela falou. Isso aconteceu uma outra vez comigo, foi no Tudo por um Popstar, que eu tinha uma cena lá, eu falei, vou fazer uma cena assim, assado, bababá, e chegou o operador para mim, esqueci o nome dele. O Zé, obrigado. Corta essa parte aí, rapaz, só para não mostrar que eu esqueci, senão, ó. Aí chegou o operador para mim, né, o Zé, e falou assim, Marco, pô, isso ia ficar lindo na grua, no zenital. E você falou várias vezes que estava procurando um lugar para fazer um zenital. Acho que aí seria um bom momento. Eu falei, caraca, Zé, boa, vamos fazer. E fiz, sabe? Então, assim, essas coisas colaboram a você ter um filme cada vez melhor, sabe? Então, acho que as pessoas no audiovisual têm que saber ouvir os outros. E acho que uma coisa que a nova geração tem que trazer é sair um pouco do lugar daquela geração, não estou falando todos, tá? São exceções. São alguns diretores que se botam num lugar, num mastro de eu sou melhor, eu sou maior do que todo mundo e não trata os outros com respeito, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, sabe? Tem que ser a coisa do jeito dele. Cinema não é assim, sabe? Cinema é uma arte, a gente está fazendo entretenimento. A gente está fazendo para as pessoas irem para o cinema e entrar e embarcar naquele universo. Então é muito importante que a equipe também se entretenha, que se possa se divertir, que possa embarcar e colaborar nesse universo. Perfeito. Perfeito. Qual que é o primeiro filme que tu assistiu? Tu lembra? Tu tem essa memória? Ou a primeira experiência com cinema que você, tipo, uou, cinema? Cara, primeiro filme que eu assisti é muito difícil, eu assisto de tudo. Eu tenho os filmes que eu mais gosto, mas assim, primeiro, eu lembro de eu, numa sala de cinema pequena, assistindo Titanic. Eu lembro assistindo a animação do Beavis and Butthead sem poder estar lá, porque a minha idade não permitia. Eu lembro assistindo o Clube da Luta também, eu acho que a minha idade não permitia. Mas o primeiro filme, não. Eu só sei por causa dos meus pais mesmo, mas foi Shrek 5, Shrek 4, sei lá, não sei. Tu é jovem. 4? 4? Tem 4? 5? Qual que é? 4? Então assistiu 4 no cinema, é isso aí. E suas influências, como que é? Tipo assim, lá atrás, quando você começou, ou agora, são as mesmas influências que você tem de, tipo, cineastas, tanto brasileiros quanto mundo afora? Eu acho que a gente vai se atualizando, né? Eu acho que vem surgindo também novos diretores. Eu acho ótimo que o Oscar agora vai ter também, se não me engano, 2027. Não, mentira, vai ter para dublê, se não me engano, e elenco diretor também. De elenco também. Isso vai ser incrível. Mas seria interessante se tivesse de primeira direção, né? A gente tem isso no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E aí surgem tantos diretores bons, sabe? E dá oportunidade para mostrar essas pessoas no mercado, eu acho excelente. Então, assim, eu sempre vou me atualizando, sabe? Mas, assim, eu adoro Kurosawa, né? Adoro Tarantino, adoro Glauber, adoro o Walter. Agora, por exemplo, tipos de filme, eu assisto de tudo. Eu gosto de expressionismo alemão, tem um filme que eu amo, sou apaixonado, que é o Gabinete do Dr. Caligari. Amo esse filme, amo Rashomon. Mas também tem os brasileiros, né? Não preciso nem falar, né? Cidade de Deus, Tropa de Elite, o próprio Ainda Estou Aqui. Para mim, Ainda Estou Aqui, quando eu assisti no cinema, eu fiquei impactado. Eu juro que eu achei assim, eu falei, será que isso não é uma moda? As pessoas estão falando muito, eu tenho que assistir. Eu assisti 2 vezes, eu fiquei completamente impactado com o filme, com o que fizeram ali. Sabe? É um trabalho primordial. E é uma coisa que eu falo, né? Você vê esses trabalhos, é um trabalho muito bem feito, muito bem pensado. Foram anos de roteiro até chegar naquele resultado, né? Então, assim, eu sempre vou me atualizando, eu assisto de tudo. Eu não tenho preconceito, eu assisto de animação. A única coisa que talvez eu não assista muito, mas é porque, eu vou ser bem sincero, eu tenho medo, é terror. Eu não gosto de tomar susto. Cara, eu detesto tomar susto. Mas, tirando isso, eu assisto de tudo. Recomendo um filme do Kurosawa aí. O Rashomon. Tem, todo mundo gosta do Os Sete Samurais. Sete Samurais. Mas, para mim,
o Rashomon é por conta da estrutura do roteiro. Eu já li muito sobre isso, né? Até ouvi o próprio... Eu tive 2 aulas com o Robert McKee, né? E 2 anos com ele. E ele citava muito isso. Ele falou que a estrutura do Rashomon recebeu como... Ele é uma base da maioria dos roteiros que são desenvolvidos hoje em dia. Sabe? O Spielberg se baseia muito no Kurosawa. Então, assim, é um filme que eu gosto muito. Incrível. Muito. A gente estava nesse assunto das influências brasileiras também. O que você gostaria mais de ver nessa nova geração de cineastas surgindo? O que você mais gostaria de ver que você acha que essa nova geração pode contribuir? Você sente falta de ver nas telas, algo assim? Não sei, algum gênero específico, alguma estrutura, alguma referência técnica, não sei. Eu acho que assistir produto nacional. Uhum. A gente vê agora, né, as salas, desde a pandemia, que as salas diminuíram muito, né, o público do cinema, e eles passaram a ter um novo costume, que é assistir filme em casa, né? A facilidade do streaming, tem também a questão dos valores e tudo mais. Tem muitas coisas que influenciam isso. Mas eu acho que dá oportunidade para filme nacional, até porque para quem está fazendo filme nacional, né, todos aqui, aqui na Estácio, por exemplo, vai entrar no mercado brasileiro. Tu não vai começar no mercado americano e europeu. Então, para você fazer filme nacional, você tem que consumir filme nacional. Você tem que saber como se faz. Quem é que faz? Sabe? É você assistir um filme e ver quem é a produtora que está fazendo esse filme, quais são os filmes que essa produtora faz, quem são os profissionais que estão fazendo. Se você for lá no final e ver os créditos, você vai começar a identificar o operador de som, né, desse filme. Pô, é o mesmo do filme tal que eu gosto, é o mesmo do tal. Uhum. Você vai começar a identificar algumas pessoas que estão fazendo alguns filmes ali, você vai rever alguns filmes repetidos, nomes repetidos em alguns filmes, alguns novos surgindo. Então é muito legal você assistir filme nacional. Isso é muito importante. Eu conheço muita gente que estuda cinema, que fala que quer fazer cinema, e eu falo, que filme brasileiro você já viu? Juro, eu já vi gente falar que nunca viu nenhum filme brasileiro. Sabe? E é triste, porque assim, se você vai fazer filme brasileiro, como é que você não vai assistir filme nacional? Uhum. Filme nacional tem uma particularidade. Também, volto a falar, tem suas exceções, né? Mas você tem uma diferença do filme nacional para o filme estrangeiro, que é orçamento. Um filme independente aqui, a gente faz com 6, 8, 10, 12 milhões de reais. Um filme independente nos Estados Unidos, o mais simples, você faz com 50 milhões de dólares. Então, você tem que saber trabalhar com esse orçamento, né? Então, dentro de um prazo. Filme no Brasil, você faz 5, 6 semanas de filmagem. Filme estrangeiro, você vê... Eu lembro uma vez que eu vi uma entrevista com o Cillian Murphy, ele falando assim, não, foi muito difícil fazer o Oppenheimer, porque a gente levou 3 meses, sei lá, 4 meses filmando. Eu pensei, é uma realidade completamente diferente da nossa. A gente nunca vai fazer um filme longa-metragem com 4 meses de filmagem. Longa-metragem no Brasil são 5, 6 semanas de filmagem. Tem também suas exceções, mas a maioria é 5 semanas. Tem filmes que se fazem no Brasil com 3 semanas, 2 semanas de filmagem. Então, se você não entender essa realidade, você não vai fazer filme nacional. Uhum. Você não vai entrar no mercado de trabalho. A gente ainda tem uma especificidade dentro do audiovisual brasileiro, que é o próprio brasileiro, né? As nossas histórias, né? O brasileiro em si é um povo muito mais caloroso, emocional de alguma forma e conflitante, que é tão interessante. Então, a gente tem várias obras que retratam isso da melhor forma. E, para finalizar, já estamos encaminhando para o final, algum conselho que você daria para um jovem cineasta começando, que está aí com essa câmera na mão, ideia na cabeça e fé? O que você recomendaria? E se quiser passar por algumas dessas barreiras que a gente vai ter que cruzar pelo caminho? Bom, algumas dicas. A primeira é, todo mundo tem um celular na mão. O celular hoje tem câmeras. Você não precisa ter o melhor celular, a melhor câmera, mas hoje, por exemplo, você tem centenas, talvez milhares de festivais por aí, de curta universitário, de curtas voltados para celular, documentários. Então, assim, produza, faça, se jogue no mercado, encara, não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Hoje tem alguns sites, né? Tem aquele, por exemplo, o Film Freeway, se não me engano, que você se cadastra e você bota lá, sobe seu curta, sobe seu clipe, sobe seu documentário e vai abrir lá centenas, milhares de festivais. Sim.
muitos são de graça para você escrever e você bota no mercado para as pessoas verem o que você está fazendo, como você está fazendo, qual é o seu olhar, o que você está aprendendo. Eu acho que aí já é um primeiro passo. Né? A outra coisa, como eu falei, assistir produto nacional, ver quem são as produtoras que estão fazendo aqueles produtos. E aí começa a entender, a produtora X faz muito esse tipo de filme, a produtora Y, muito esse estilo de filme. Entende para você saber aonde você pode levar o seu material que você escreveu, o seu roteiro, o seu argumento. Quando você vai vender o seu projeto, você precisa ter uma apresentação muito bem elaborada, com logline, sinopse, descrição de personagens, de filmes, de referências estéticas, por que fazer aquele filme, e um argumento de 8 a 15 páginas. Você tem isso bem elaborado, então veja quem é a produtora que se encaixa aquele seu produto. E aí procura essas produtoras, envia para essas produtoras. Se não tiver um canal de abertura nessas produtoras, tem vários eventos, tem o Frapa, tem o Rio 2C, que tem rodada de negócio para você apresentar seu projeto e tentar vender. Então, esse é um outro caminho, uma outra abertura no audiovisual. E uma outra coisa é não ter vergonha, sabe? Acredita no seu potencial. Não deixa ninguém falar que você não pode. Eu tenho um projeto que recentemente eu vendi, que eu fiquei 7 anos tentando, de porta em porta. Sabe? Eu mandei... Esse projeto, por exemplo, tá aí, vai sair em breve. Provavelmente, quando ele sair no mercado, alguns produtores vão olhar e vão falar: ué, eu conheço esse projeto de algum lugar. Eu já enviei para eles, para dezenas de produtoras, algumas. Não é culpa da produtora, é porque, às vezes, eles têm uma demanda muito grande, não tem como ler seu projeto. Mas, às vezes, vão ler. Então, assim, esse meu projeto já esteve na mão de algumas produtoras que nunca nem conseguiram abrir para ler. Mas 7 anos depois, uma produtora leu, se interessou de cara e falou: eu quero esse roteiro o mais rápido possível. E comprou. E assinei contrato. Então, assim, não desisti. Eu levei 7 anos com esse projeto em mãos. Entendeu? Eu tenho um outro projeto que, por exemplo, estava na minha mão durante 4 anos. E agora também assinei um contrato. Então, não desistir. Não vai tomar vários. Entendeu? E é isso. Participe, vai em pré-estreias, vai em eventos audiovisuais, vai nos eventos que são voltados para o cinema, sabe? Participa de palestras, rodadas de negócios. A oportunidade está aí. Perfeito. Entendeu? É só saber se posicionar. Tem uma frase que eu gosto, que a sorte é quando a competência se dá de encontro com a oportunidade. Isso é bom. Você está na competência, uma hora a oportunidade vai dar de encontro. E, só uma curiosidade, esse projeto de 7 anos, quantos tratamentos de roteiro? Você tem alguma noção? Eu acho que eu levei escrevendo ele, assim, sem parar, ele levou uns 6 meses escrevendo o argumento e o roteiro. Depois que eu tive ele pronto, eu fui enviando, e aí quem recebia e os nãos que eu tomei, vinha com algum feedback. E aí eu ia adaptando. Então, assim, foram 7 anos adaptando, foram 7 anos mexendo. Até mesmo a produtora que comprou o projeto pediu adaptações. Mentira, não pediu adaptações. Fez alguns comentários, né, sobre algumas questões que identificou ali. E o que eu achava pertinente, eu falava: tem razão, isso eu não enxerguei, isso eu posso melhorar. E eu mexi. Mas, assim, eu acho que passou por mais de 12, 15 tratamentos, até chegar na versão que está hoje. E você prefere esse processo como roteirista? Se você fosse escolher o roteiro ou direção, qual que você se encaixa mais? Eu gosto muito de dirigir. Né? Então, eu gosto também quando eu recebo um roteiro de algum roteirista. Recentemente eu recebi um projeto que eu fiquei apaixonado. Eu falei: cara, é lindo isso aqui. Sabe? Então, poder ouvir outras histórias, outras vidas, né? Outras vivências, outras experiências, eu gosto muito. Eu gosto de botar minhas ideias no papel, adoro, amo. Mas poder contar a história de outras pessoas também, isso é muito prazeroso. Porque através da história de outras pessoas, você como diretor coloca a sua história de alguma forma, né? Isso Exato. É tão poético, tão bonito isso. É bonito poder dar visão para aquilo que está na cabeça daquela pessoa, e é tão legal quando você chega e escuta de um roteirista: cara, você conseguiu passar exatamente o que eu queria passar, ou além do que eu imaginava, sabe? Então isso é muito prazeroso. Dar vida, né? Aquelas linhas que estão ali no papel. Tem uma frase que eu escuto do Sérgio Malandro que é muito real, assim, é muito verdade, eu aplico isso na minha vida. Que ele fala:
o homem não morre quando ele deixa de existir. O homem só morre quando ele deixa de sonhar. Então não desista dos seus sonhos. Aí, Marco Antônio de Carvalho. Marco Antônio, foi incrível te ouvir, meu irmão. Cara, que venham muitos filmes por aí. A gente quer ver mais das suas histórias. Obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. E família, esse foi o Maracanã Cast, o primeiro episódio. Então compartilha aí, curta e segue a gente para você continuar acompanhando os papos com quem faz o audiovisual pulsar. Valeu, um prazer. Obrigado, equipe. Tamo junto. Até a próxima.